Então, essa galera no poder traz preocupações também com relação à inteligência artificial. Por quê? Já vou falar do DeepSeek. Porque se você pensa a história da OpenAI, qual que é a história da OpenAI? Segundo o Elon Musk conta, partindo do princípio que ele está falando a verdade. Ele disse, e se você pega entrevistas com ele de 2014, ele criticava muito a inteligência artificial. Ele chegou a dizer, eu não separei essa notícia aqui hoje, mas se a galera quiser procurar, ele falou, criar a inteligência artificial é como invocar um demônio. Aí ele fala, sabe aqueles filmes que o cara desenha um pentagrama no chão e tem uma água benta, eles invocam o demônio e o cara fala, tá tudo sob controle, só que não tá, o demônio mata todo mundo? Inteligência artificial é assim. Então ele está dizendo que aquilo ali poderia extinguir a humanidade. E nessa época, estava começando a haver vários cientistas falando, o maior perigo para a humanidade é a inteligência artificial. Então, para quem acha que o relógio do juízo final andou 1 segundo por causa de bomba atômica e guerra na Ucrânia, é mais pela inteligência artificial do que por causa disso. Porque em 2014, o ainda vivo Stephen Hawking, ele falava, inteligência artificial vai ser a última invenção da humanidade. Os caras, por quê? Porque eles vão inventar e serão exterminados depois disso. Porque o próximo passo é a inteligência artificial treinando novas inteligências artificiais cada vez mais... E aí exponencial, né? Daqui a pouco eles criam uma linguagem nova. DeepSeek já criou uma linguagem nova. Eles se comunicam numa linguagem que a gente não conhece. Então, você não sabe mais o que eles estão fazendo. Tem uma caixa preta lá que eu acho que a gente nem vai ter mais acesso. Não vai ter acesso. Pra gente entender o que eles estão bolando, já era. Quando entender, já acabou. Já. Eu tava vendo um documentário sobre inteligência artificial. Aconteceu um negócio nesse processo que teve uma mágica, alguma coisa que as coisas começaram a exponencialmente dar certo, né? Sim. Eles batiam a cabeça, tinha uma limitação. A galera. E assustou porque, cara, esse deep learning foi tão profundo que em algum momento eles acharam um jeito de pensar as coisas diferente do ser humano e tá dando certo. Né? Então, de curiosidade, o que acontecia? Tinha duas linhas de desenvolvimento da inteligência artificial. Uma linha tentava replicar o funcionamento do cérebro, e era mais lógica, e uma outra linha pensou, peraí, não, nós vamos colocar para a inteligência artificial um mundo de textos e eles vão conseguir identificar a sequência das palavras. Então o que a inteligência artificial faz é adivinhar a próxima palavra baseado no geral. Eles falaram que é difícil para a gente entender porque a gente vive num mundo tridimensional. Mas imagina que são muito mais dimensões e as palavras... tão assim e eles tentam juntar incômodos. Por exemplo, essa palavra tá mais junto com essa. E com essa... Fazer links, né? Por exemplo, avião tem a ver com bandeja, com aeromoça, com não sei o quê. E tá longe de carneiro, por exemplo, entendeu? Então ele vai entendendo isso e vai fazendo todo uma coisa nesse espaço de várias dimensões. E é uma coisa absurda como ele vai chegando nesses Só que para fazer isso, ele tem que ter o máximo de material para estudar. Por isso que tem o Machine Learning, que é aprendizado de máquina, mas para a máquina aprender, você tem que ter um negócio que eles chamam de LLM, que é Large Language Models. Aí eles criam os grandes modelos de linguagem. Por isso que deu problema até com a OpenAI, porque para treinar a inteligência artificial, eles tinham que botar um monte de livros para a inteligência artificial estudar. Só que os livros têm direito autoral, né? E aí começou uma polêmica de que eles estavam usando material com direito autoral sem autorização para treinar a máquina. Só que enquanto a OpenAI era um projeto sem fim lucrativo, não tinha problema. Você está usando material dos outros, mas não é para ganhar dinheiro. A partir do momento que virou um projeto mercadológico, deu problema de direito autoral. E aí que entra a ideia. O que eu estava falando? Como é que o Elon Musk criou a OpenAI? Ou ele foi um dos investidores iniciais, né? O Elon Musk é cofundador da OpenAI, para quem não sabia. O Elon Musk, nessa época, 2014, ele estava muito preocupado com a maneira como a inteligência artificial estava sendo criada, porque ele achava que estava sem parâmetro de segurança. Estava sendo criada de uma forma indiscriminada que poderia levar a uma inteligência artificial geral, como se chama, AGI, Artificial General Intelligence, ficar super inteligente, deixar de ser uma rede neural e virar um super cérebro e se levantar contra a humanidade. Ele falou, precisamos criar um outro projeto de inteligência artificial que seja seguro, código aberto e sem fim lucrativo. Tipo, para salvar a humanidade. Então o próprio Elon Musk colocou $70 milhões no projeto e falou pro Sam Altman, por favor, cuida desse projeto aí para mim, né? O Sam Altman é um garotão, jovem e tal. Então o projeto se chama OpenAI, segundo Elon Musk, por causa da ideia de open source, código aberto. Então era código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Se eu não estou enganado, está até hoje na página oficial
da OpenAI dizendo que é código aberto. O que o Elon Musk fez? Ele saiu do projeto, que ele falou, não é mais código aberto, não é mais seguro e não é mais sem fim lucrativo. Então, estou saindo fora, perdeu o propósito. Pô. Aí ele foi desenvolver a XAI lá, o Grok que ele está fazendo. E aí ele processou já a OpenAI já algumas vezes, 2 vezes que eu me lembro. Uma por causa dessa questão de direito autoral, a outra tentando obrigar a OpenAI a tirar do site que eles são um código aberto. Porque não é mais. É. Então, o que acontece, né? Inclusive, quando o Donald Trump apresenta o Sam Altman da OpenAI como o rei que ele escolhe para dominar, Elon Musk ficou chateado pra caramba. Porque Elon Musk tem a inteligência artificial dele. Né? Acho que o Trump deve ter falado, já tô te dando moral com o SpaceX aí. Ele fica jogando com todo mundo. Senão o cara vai virar o rei da parada, né? Mas no mesmo dia, o Elon Musk começou a botar um monte de coisa queimando o Sam Altman. Ele botou uma publicação no antigo Twitter do Sam Altman em 2020, ele falando, todos deveriam agradecer o Reid Hoffman. Reid Hoffman é o cara que criou o LinkedIn. Em 2020. Todo mundo deveria agradecer o Reid Hoffman, porque se não fosse o Reid Hoffman, gastando muito dinheiro e muita dedicação, Trump teria vencido as eleições de 2020. Pô. O cara que o Trump escolheu para ser o reizinho, falando graças a Deus que ele não venceu em 2020. Aí o Elon Musk levantou essas paradas e começou a... Porra. Rolou uma briga interna ali, né? Então, a OpenAI, ela era código aberto. E aí o que acontece? O Elon Musk escolhe a OpenAI e o ChatGPT para ser o escolhido para levar 500 bilhões e virar a maior do mundo. Isso numa terça-feira, dia 21 de janeiro. Na segunda-feira, meu irmão, muda tudo, porque já estava rolando há muito tempo, mas ganhou a mídia uma inteligência artificial chinesa chamada DeepSeek, que no caso do ChatGPT, eles investiram mais ou menos 16 bilhões até hoje. Os caras disseram que eles investiram 6 milhões, 98% a menos, e em 2 meses só de trabalho. Eu não acredito e vou dizer porque eu não acredito. A não ser que tem espionagem. Mas o que aconteceu? Os investidores falaram, poxa, nós investimos 16 bilhões para tu fazer um projeto que o cara fez 6 milhões e fez melhor, pô. Então isso é uma bolha, tá super valorizado. Além de ter só os 16 bilhões, ainda estão botando mais 500 bilhões na parada? Será que precisava disso tudo? Então começou uma insegurança no mercado, os caras começaram a vender ações da NVIDIA, porque a NVIDIA é parceirona do ChatGPT, que faz essa unidade de processamento visual, né, que é a GPU, ou unidade de processamento gráfico, né, que é o significado em inglês, que é o chip que faz o negócio rodar. Então a NVIDIA foi lá para baixo. Só que aí as coisas se embaralharam um pouco, porque a posse do Trump, dia 20 de janeiro, estava acontecendo junto com o encontro de Davos do Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. E aí lá na Suíça, uns caras já estavam dando entrevista falando, olha, apareceu esse negócio de DeepSeek aí, que está ganhando muita popularidade, e os caras estão falando que conseguiram fazer isso só com 6 milhões de dólares, 2 meses, e sem usar as GPUs da NVIDIA. Ele falou, isso aí não existe não, eles estão com mais de 50 mil GPUs da NVIDIA. Os caras falaram, mas como? Porque os Estados Unidos colocaram embargo, ninguém pode vender GPU para a NVIDIA. Os caras, vocês acham que os caras são bobo? O pessoal criou uma empresa em Singapura, com endereço em Singapura. A NVIDIA vende as GPUs para a empresa de Singapura, manda a fatura para Singapura, mas as GPUs vão para Malásia. Da Malásia vai para China, pô. Os caras estão vendendo no eBay chinês lá, GPU à vontade, tá? Até os caras estão falando, disseram que não pode, mas aqui, ó, estamos vendendo. É claro que eles usaram. Só que, além disso ser um problema para a China, tá virando problema para a NVIDIA também. Porque é óbvio que a NVIDIA sabia que isso estava acontecendo. E várias empresas americanas já se deram mal por causa disso. Não, eu só vendi, mas tá chegando lá no cara que a gente embargou, você tinha que ter parado. Então, eu não sei como é que vai terminar essa história. É claro que se os Estados Unidos entrar numa de quebrar a NVIDIA, acho que eles vão pagar um preço maior, né? Então os caras estão fazendo a vista grossa. Parece que tá tendo uma investigação meio sigilosa em cima disso. Não faz mais, tá? Tipo assim, ó, peguei no flagra, por favor, ou então faz direito para não chegar na mídia e ficar ruim pro meu lado, né? Igual no caso Irã contra, né? Não sei se a galera lembra que os Estados Unidos proibiram o mundo inteiro de vender arma pro Irã, mas eles mesmos vendiam escondido para financiar a guerra na Nicarágua. Aí foi o maior escândalo, né? Então, assim, inteligência artificial eles colocaram como
uma dessas questões que fizeram o reloginho, andar mais 1 segundo. Por quê? Porque o negócio tá uma corrida bélica, né? Tá uma corrida por quem vai desenvolver essa melhor tecnologia. E o Elon Musk já está falando desde 2020... É uma nova corrida espacial agora, espacial, né? Também, mas o Elon Musk já falou, as próximas guerras serão com drones. E drones não tripulados, operados por inteligência artificial. Pô. Quem tiver o melhor drone e a melhor inteligência artificial vai ganhar. Tá cenário meio de filme no Leão. Não, você tem uma corrida também pelo computador quântico por causa da inteligência artificial, tá tudo junto. Tá tudo junto. E a biotecnologia, né? Que também a gente não sabe. Também preocupa pra caramba. Porque quando você mistura inteligência artificial desse nível de processamento com a biotecnologia, um cara possuído pelo capeta faz um prompt, como é que eu crio uma arma aí para acabar com o mundo? E ela vai lá e te dá a resposta, como é que fica? Então, isso aumenta o nível de risco para a humanidade e faz o boletim de cientistas atômicos subir mais 1 segundinho aí no relógio do juízo final. É claro que tem a ameaça nuclear também. A ameaça original é nuclear. 1947. Existe um acordo entre Estados Unidos e Rússia chamado New START, Novo Começo, que é um acordo que ele foi estabelecido, foi assinado em 2010, mas entrou em vigor em 2011. E esse acordo era um acordo de não proliferação de armas atômicas. Tipo, os 2 maiores arsenais do mundo falaram, vamos fazer o seguinte, você para um pouquinho de fazer arma atômica, eu também paro para a gente não se destruir. Eles fizeram esse acordo. E esse acordo estava valendo de 2010 até 2026. Só que em 2023, o Putin falou, tô fora desse acordo aí, meu irmão. Mas, cara, mas por quê? Falei, tudo que eu pedi para eles não fazerem, eles estão fazendo. Pedi para não mandar arma para a Ucrânia, eles estão mandando. Pedi para não dar apoio, estão apoiando. Pedi para eles não usarem as armas que vêm da OTAN para usar contra mim, estão usando. Então eu vou sair desse acordo. Pediu para a OTAN não se aproximar tanto. Não chegar perto, não entrar, não convidar a Ucrânia para entrar na OTAN. Aí ele falou, tô saindo então, fevereiro de 2026, dia 5 de fevereiro do ano que vem, termina esse acordo, meu irmão. O relógio do juízo final leva isso em consideração também, que o acordo de não proliferação, ninguém mais quer renovar esse acordo, meu irmão. Então isso já atrapalha um pouco também. O Trump também não assinou o Acordo de Paris, né? Não assinou o Acordo de Paris, é mais a questão climática, né, que tem a ver.